Você já ouviu falar de alguém que conseguiu escapar de uma prisão, não apenas uma vez, mas 7 vezes? Essa é a inacreditável história de Richard Lee McNair, um homem que desafiou a polícia, enganou carcereiros e provou que, quando se trata de sobreviver, a criatividade pode ser uma arma tão poderosa quanto qualquer chave ou ferramenta. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer um dos criminosos mais engenhosos de todos os tempos, o fugitivo que parecia ter nascido para escapar. Richard Lee McNair nasceu em 1958, nos Estados Unidos, e por muitos anos foi um homem aparentemente comum. Trabalhava em uma base militar e levava uma vida discreta. Mas tudo mudou em 1987, quando ele cometeu um assalto que terminou em tragédia. Durante o roubo a um depósito de grãos, ele matou um homem chamado Jerry Tees. Foi condenado à prisão perpétua, e foi aí que o mundo conheceu seu verdadeiro talento, a arte da fuga. Em 1988, apenas um ano após ser preso, McNair estava sendo interrogado em uma delegacia. Enquanto conversava com os policiais, discretamente retirou um pequeno batom para os lábios do bolso. Não, ele não queria se maquiar. Ele usou o objeto como lubrificante para soltar as algemas. Em questão de minutos, estava livre. Saiu andando da delegacia, deixando todos perplexos. Foi recapturado logo depois, mas já havia deixado claro. Ele não era um prisioneiro comum. Pouco tempo depois, em 1988, McNair conseguiu escapar novamente. Desta vez, escalou pelo sistema de ventilação da prisão. Sim, como em um filme de Hollywood. Subiu pelos dutos e desapareceu, mas acabou sendo localizado e capturado algumas horas depois. Seus planos ainda eram improvisados, mas cada tentativa fazia dele mais ousado, mais experiente e mais perigoso. Ainda em 1988, McNair estava sendo transferido em um carro policial. Aproveitando um descuido, conseguiu se soltar e simplesmente correu em disparada. Mesmo algemado, conseguiu se afastar por centenas de metros, até que a polícia o alcançou e o dominou à força. 3 fugas em tão pouco tempo chamaram a atenção das autoridades. Richard McNair não era apenas mais um criminoso. Ele era uma verdadeira máquina de escapar. Alguns anos depois, já em uma prisão mais segura, McNair fez o que todo filme de prisão mostra. Juntou lençóis, amarrou um ao outro e criou uma corda improvisada. Usou-a para descer pela lateral do prédio e fugir. Foi encontrado poucos dias depois, mas novamente havia desafiado o impossível. Cada vez que escapava, o sistema prisional americano ficava em alerta. Afinal, se esse homem era capaz de tudo isso sem grandes recursos, o que poderia fazer se tivesse tempo e paciência para planejar? Durante outra oportunidade, McNair provou que sabia se camuflar como ninguém. Vestiu roupas civis, fingiu ser um trabalhador comum e simplesmente saiu andando da prisão, misturado a outros homens. O plano quase deu certo, mas foi desmascarado pouco tempo depois. Ainda assim, cada nova tentativa era uma aula de criatividade criminosa. A fuga que transformou Richard McNair em uma lenda aconteceu em 2006. Naquela época, ele trabalhava dentro da Penitenciária Federal de Pollock, na Louisiana, em um setor de conserto de sacos de correio. Foi aí que ele teve a ideia mais absurda e, ao mesmo tempo, genial de sua vida. Ele costurou um saco gigante de correio, grande o suficiente para caber dentro. Preparou um espaço para respirar, usando tubos de ventilação improvisados, e se escondeu lá dentro. O saco foi colocado em um palete junto com outros, e transportado para fora da prisão por um caminhão. Simples assim. McNair saiu da prisão pelo correio. Quando perceberam sua ausência, já era tarde demais. Ele estava em liberdade novamente. Depois dessa fuga, McNair conseguiu viver algum tempo foragido. Ele se deslocava constantemente, usava identidades falsas e até trabalhou em empregos normais, tentando se misturar à sociedade. Mas, como todo fugitivo, sabia que era questão de tempo até ser encontrado. E a captura veio de forma quase inacreditável. Em abril de 2006, pouco depois da fuga pelo saco de correio, McNair estava caminhando tranquilamente no Canadá
quando foi parado por um policial em uma patrulha de rotina. O policial desconfiou do comportamento dele e começou a fazer perguntas. McNair, habilidoso como sempre, inventou uma história convincente. O policial acreditou e o deixou ir embora. Mais tarde, aquele mesmo policial viu a foto do fugitivo mais procurado e percebeu que tinha deixado McNair escapar bem debaixo do seu nariz. Ele só foi recapturado meses depois, após uma caçada internacional. McNair já tinha escapado 6 vezes de forma documentada, mas muitos acreditam que existiram outras tentativas não registradas oficialmente, onde ele chegou a sair por poucas horas ou dias antes de ser recapturado. É por isso que, na imprensa, ele ficou conhecido como o homem que fugiu 7 vezes. Uma lenda viva entre criminosos e policiais. O mais impressionante em Richard McNair não foi apenas a quantidade de fugas, mas a criatividade envolvida em cada uma delas. Usar um batom para soltar algemas, subir por dutos de ventilação, correr algemado em plena rua, descer com lençóis improvisados, se misturar entre civis e, claro, sair escondido em um saco de correio. Tudo isso sem acesso a grandes recursos, sem armas sofisticadas, apenas com inteligência, ousadia e sangue frio. Hoje, Richard Lee McNair continua preso em uma penitenciária de segurança máxima nos Estados Unidos, sem direito à liberdade condicional. Depois de tantas fugas, o governo não arrisca mais. Ele vive em uma cela isolada, sob vigilância constante, sem qualquer oportunidade de repetir seus truques. Mas a história dele continua sendo contada como uma das mais impressionantes da história criminal moderna. Um homem que enganou guardas, desafiou a lei e transformou a palavra prisão em apenas um detalhe no seu caminho. Richard Lee McNair não foi um herói, afinal, tirou vidas e cometeu crimes graves. Mas, como mestre da fuga, se tornou uma verdadeira lenda. E até hoje, muita gente se pergunta, se ele conseguiu escapar tantas vezes, será que um dia não vai tentar de novo? E aí, você já conhecia a história de Richard McNair, o homem que fugiu 7 vezes da prisão? Se gostou desse vídeo e quer conhecer outros casos tão impressionantes quanto este, não esqueça de se inscrever aqui no Plano de Fuga. Ative o sininho para não perder nenhum dos próximos episódios e deixe o like para que mais pessoas conheçam essas histórias inacreditáveis. Até a próxima. E cuidado, porque alguns mistérios nunca ficam atrás das grades.